Olá, boa tarde, começando. Acho que ainda não está aparecendo no YouTube. Mas aí... Olá, boa tarde. Acho que sim. Foi. Acho que está começando a nossa transmissão. Então, vamos iniciar o nosso evento, né? Então, eu quero começar dando as boas-vindas para todo mundo. A gente pode aguardar uns minutinhos, né? Porque o pessoal começa a acessar agora o vídeo e acompanhar a nossa transmissão. E iniciando, lembrando que essa é uma mesa redonda com o tema de prevenção de desastres naturais, preparativos para o verão 2020 e 2021. Para quem já começou, já entrou aqui no link, né? Nós temos um chat que vocês podem fazer interação com a gente. Então, aqui no chat vocês podem mandar pergunta, se vocês já trabalham com esse tema relacionado dentro da defesa civil ou não, né? Se você está em alguma instituição que trabalhe com risco de desastre, né? Então, interajam com a gente que a gente vai fazer essa troca com vocês aqui. Então, iniciando, eu quero apresentar a presidente do Núcleo Regional Espírito Santo, Rio de Janeiro, a Marcela Tuller, que vai fazer a abertura do nosso evento. Marcela. Obrigada, Cris. Esse evento, assim, eu acho que está sendo bem especial para a gente. Eu agradeço, primeiramente, a presença de todos, dos nossos participantes e de todos aqui que estamos assistindo. Então, esse evento é especial porque ele está marcando uma transição, né, encerrando um ano, como 2020, que está sendo um ano de muita superação, muita inovação, e também está marcando o final de uma gestão da BGE no Rio de Janeiro e Espírito Santo, e começando outra gestão. E por isso também nós estamos fazendo essa fusão já agora, tanto que a Cris, que é do Espírito Santo, né, Cris, vai apresentar esse evento. Tem outras pessoas da nova gestão que participaram ativamente para fazer esse evento funcionar. Então, por isso essa mesa redonda está encerrando um ciclo, mas já marcando, já vislumbrando a próxima gestão, o próximo ano. Então, por isso que eu falei que está sendo bem especial. E é com imensa satisfação que a gente organizou esse evento, mas também estamos esperando do público essa resposta, as perguntas, não só agora, mas depois, né, para todos os nossos inscritos nas nossas mídias sociais. Esperamos ter esse feedback de vocês. Como eu falei, esse ano é um processo de superação, de inovação, e a BGE se superou e se inovou, não é? E a gente pretende continuar assim. Então, a gente quer ter essa resposta do público, de nossos associados, daqueles que ainda não se associaram. Então, fica aqui esse agradecimento imenso a todos vocês, de verdade, ao pessoal da gestão passada, e já agradeço de antemão ao pessoal da gestão nova e a todos que estão aqui nos assistindo. Obrigada, Cris. Eu que agradeço, Marcela. E, gente, só para lembrar, vocês podem colocando da onde vocês são, qual instituição vocês trabalham, né? Que assim, e fazendo as perguntas, porque agora teremos as apresentações e junto com os temas que serão discutidos, vocês podem mandar as perguntas para a gente, que serão respondidas. Agora eu quero apresentar para vocês a Raquel Fonseca, que ela será a mediadora desse evento. Raquel. Oi, boa noite a todos, né? Boa noite, Cris. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu quero desejar novamente todos sejam bem-vindos ao nosso evento.
E em nome da BGE, Núcleo Rio de Janeiro do Espírito Santo, né, a gente quer desejar uma boa redonda para todos, nesse tema tão importante, né, tão crucial aí, de a gente ver como é que a nossa cidade está sendo preparada pelo próximo evento chuvoso, né? É um assunto que trabalha com a área de risco, um assunto tão delicado e tão importante, né? Um dos segmentos da BGE. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, essa questão da preparação dos desastres naturais, tão recorrentes, e que precisa como se prevenir, como fazer a parte da prevenção, né? E é nisso que nós atuamos, né? Então, como eu falei, né, em nome da Associação Brasileira de Geologia e Engenharia, Núcleo RJ do Espírito Santo, a gente quer agradecer a participação dos nossos debatedores. Hoje nós teremos 2 debatedores, um do Rio de Janeiro e outro do Espírito Santo. Então, a gente vai ter a fala hoje dos gestores que estão trabalhando atualmente e incansavelmente, né, da preparação da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Espírito Santo nessa prevenção das consequências que esse período chuvoso sempre traz, né? Então, a gente vai ter o nosso primeiro debatedor, vai ser o Major Sivami. Ele é o chefe do Departamento de Preparação e Resposta a Desastres da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo. Ele vai falar um pouquinho como é que a Defesa Civil Estadual do Espírito Santo está se preparando para esse período chuvoso. Então, vai dar uma visão de como eles estão preparando o Estado do Espírito Santo nesse sentido. E o nosso segundo debatedor é o chefe executivo do Centro de Operações da cidade do Rio de Janeiro, é o Alexandre Cardano, e ele vai falar um pouco como a cidade do Rio de Janeiro também está se preparando para esse próximo Plano Verão, que é o Plano Verão 2020 e 2021. Então, a gente vai ter uma rica discussão, uma excelente discussão, e que todos possamos, né, fazer perguntas, participar. Eu acho que o momento de enriquecimento, de aprendizado é agora, né? Então, eu agradeço imensamente a disponibilidade desses 2 gestores, de estar aqui trazendo esse tema em pauta, que a gente possa discutir e trazer uma discussão técnica aqui enriquecedora, tá bom? Muito obrigada. Então, vamos colocar aqui em pauta, né, o Major Sivami. Muito obrigada, Major. Seja bem-vindo novamente à nossa mesa redonda. Eu vou ler aqui seu breve currículo antes de a gente iniciar a apresentação, mas já de antemão, fique à vontade, tá bom? E a casa é sua. Ótimo. Então, o Major Sivami Reis dos Anjos, ele é chefe do Departamento de Preparação e Resposta da CEPDEC Espírito Santo. Ele é mestre em Gestão Pública e especialista em Segurança Pública e Segurança de Processos Industriais. Major, fica à vontade, podemos iniciar, então, sua apresentação, tá bom? Muito obrigada. Tá ótimo, obrigado, Raquel. Eu que agradeço o convite, boa noite a todos, né? Já agradeço a BGE, Núcleo Rio de Janeiro, Espírito Santo, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre como o nosso estado está se organizando. Prazer conhecê-la, Raquel, Marcela, Aline, Carol, Cris, nossa companheira que está aqui junto com a gente no dia a dia aqui. Cumprimento a Alexandre, outro debatedor. E eu vou compartilhar a nossa apresentação. Enquanto isso, já fui apresentado, né? Meu nome é Sivami Reis dos Anjos, sou major do Corpo de Bombeiros, chefe do Departamento de Preparação e Resposta a Desastres da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Já está aparecendo aí para vocês? Apareceu, né? Tá, então, sim. Ótimo. Vou fazer uma breve apresentação, né, com o tema dessa noite, prevenção de desastres naturais, preparativos para o verão 2020 e 2021. Sempre bom falar sobre esse assunto, né? A gente que é um entusiasta aí desse tema. E nesse período, né, a gente sempre fica preocupado, porque esse verão nosso aqui sempre chove bastante, e às vezes, mesmo que a gente esteja num período
que não sinaliza, né, com os níveis meteorológicos de que a gente vai ter muita chuva nos próximos meses, mas alguns eventos episódicos são muito graves pela força com que eles chegam. Então, obrigado por escolher esse tema, né, que é um tema tão importante para a gente. Bom, vou esclarecer um pouquinho sobre onde a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil hoje ela se encaixa, né? Ela está dentro do Corpo de Bombeiros Militar, é um status de diretoria, vamos dizer assim. Bom, e por que eu gosto de colocar isso aqui, né? Porque é importante que a Defesa Civil Estadual ela esteja junto ao poder decisório do Estado, né? Que seja, de qualquer forma que seja, mas era importante que esteja, porque daqui para frente, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre os papéis de integração, e a gente acha que isso é importante. Hoje, a estrutura adotada é essa, está dentro do Corpo de Bombeiros, mas em alguns momentos a gente entende que a Defesa Civil é bem amplo, né? A parte de gestão de riscos e desastres, ela extrapola um pouco algumas missões que a gente acredita que são muito típicas da emergência, né? Bom, começando a falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Tudo começa aqui, né, nos mapeamentos. A gente teve a grata satisfação de receber do CPRM, em 2012, o início desse trabalho de mapeamento do Estado. Eu creio que o Espírito Santo, afirmo, né, que o Espírito Santo foi mapeado completamente, né, 100%, em 2012, e isso foi muito bacana para a gente, porque isso nos dá uma ferramenta muito, muito valiosa na gestão dos riscos e desastres. Essa ilustração aqui, por exemplo, num local que foi afetado pelas chuvas de janeiro desse ano, ele traz para a gente uma visão ampla, né, traz fotos dos locais, diz para a gente a natureza, né, daquele risco, a descrição e algumas ações que podem ser implementadas. É óbvio, né, que essas ações elas não são implementadas de uma hora para outra, né, ou na hora do momento crítico do desastre, não é isso que acontece. Mas elas são uma direção importante para o desenvolvimento de políticas públicas. Bom, esse daqui é um exemplo, né, de intervenção que foi feita. Nesse ano, ela foi concluída, na verdade, né, lá à esquerda, no alto, uma obra de contenção que foi realizada, que isso reflete muito o trabalho de prevenção que é realizado, né, com obras estruturantes. Nosso departamento de prevenção ele é bem ativo nesse ponto. A Cris, que está aqui com a gente hoje, ela faz parte desse departamento de prevenção. Ele é chefiado pelo Major Maurício, que é um entusiasta da engenharia desse tema, né? Então, é muito bacana ver o trabalho deles, e isso aqui é um reflexo desse trabalho, né? Seja com apoio técnico, seja com transferência de recursos. Vou até aproximar um pouco mais para a gente ver o que foi realizado, né? E mostrando a área de possível atingimento, né, de vulnerabilidade com relação a essa ameaça. Bom, por que eu estou dizendo isso aqui, né? No início do ano, a gente até abriu um edital muito bacana para obras de prevenção nos municípios. Os municípios se inscreveram. Infelizmente, a gente passou por alguns problemas com relação a essa transferência de recursos por conta do Covid e outras questões. Mas, mesmo assim, a gente teve alguns motivos para comemorar com relação a esse tipo de obras, né? Mas esse é um trabalho que ele é permanente. Obviamente, né, de acordo com o levantamento de mapas de risco, de áreas de risco que a gente tem no estado, não é possível que a gente consiga atingir todas elas e consiga eliminar o risco das populações. Então, mas esse trabalho ainda é feito, né? Mas o que eu estou querendo dizer? O desastre não espera a gente finalizar as obras de prevenção para ele acontecer. Ele acontece.
né? Essas fotos aqui retratam o que aconteceu em janeiro desse ano, né, que foi emblemático para a gente. Muitos municípios foram atingidos. Da forma com que chegou, né, para a gente foi bem catastrófico. Mas isso é um exemplo de que o Espírito Santo ele precisa de ter esse olhar, né, não só para as obras de prevenção, mas um olhar de preparação para as pessoas que estão em áreas de risco. A gente tem nesse daqui é um número aproximado, cerca de 900 setores mapeados, 70 mil moradias em áreas de risco e 330 mil habitantes em situação de risco. São números aproximados, mas em nível de grandeza está bem próximo com o que acontece realmente. Bom, e com isso, com esses números, a gente todo ano, né, aumenta os nossos esforços para a gente poder se preparar para esses eventos que acontecem e que a gente ainda não conseguiu fazer nenhuma intervenção física, vamos dizer assim, para reduzir a vulnerabilidade das populações ou atuar frente às ameaças. Então, algumas das iniciativas que são importantes para a gente estão aqui. Uma delas é o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. É bem bacana, porque foi um dos primeiros planos que foram feitos no Brasil, logo depois da instituição da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E é a ideia, né, do plano de contingência, contudo, é uma abrangência em nível estadual. Obviamente, né, a gente não consegue dizer como serão feitas ações pontuais nos municípios, nos bairros, porque o nível de abrangência é estadual, portanto, mais genérico. Mas ele tem aqui informações importantes. Bom, esse é o PEPDEC, né, já está com a logo atualizada nossa. O plano estadual que tenta convergir os esforços de todos os atores que atuam em desastres. E aqui a gente tem essa ilustração que coloca vários deles aqui com a gente, né? Seja do poder público estadual, poder público federal, que interage bastante com a gente também. Enfim, a gente tem algumas diretrizes, né? Algumas ações típicas para esses órgãos, que eles mesmos escolheram, né? Todo ano a gente atualiza esse plano pelo menos 2 vezes, e a atualização dele são os órgãos dizendo o que eles podem fazer, o que eles têm potencial, expertise para poder realizar durante eventos como esse, ou mesmo fora dos eventos nos tempos de normalidade. Dentro desse plano, a gente tem uma coisa que a gente chama de plano de emprego, né, da coordenadoria estadual. De acordo com os níveis de alertas que estão vigentes, e é importante falar que a gente recebe muita informação de qualidade do governo federal, principalmente porque as iniciativas do governo federal são robustas, têm um poder de investimento um pouco, de certa forma, superior aos estados, aos municípios também. Então, a gente sabe que são informações de qualidade, a gente acolhe essas informações e, a partir dessas previsões, desses cenários futuros, a gente começa a desenvolver os níveis de atenção, os níveis de emprego da nossa coordenadoria. E em algum momento, a gente tem aí, né, normalidade, observação, atenção, alerta máximo, que é bem conhecido, né, são níveis conhecidos, essa tipologia é bem famosa. E nesse plano, a gente tem a atribuição desses órgãos envolvidos. Então, à medida que a gente muda o nível, a gente faz o contato com esses órgãos e a gente começa a implementar as ações que estão previstas no plano. Bom, e aí, falando dessas informações e atribuições dos órgãos, eu chamo a atenção para esse portal que está sendo desenvolvido, que é o Alerta Espírito Santo. É um projeto muito interessante, que ele reúne órgãos bem afetos a esse tipo de monitoramento aqui no estado. A gente tem a Agência Estadual de Recursos Hídricos, o INCAPER, a CESAM, a Defesa Civil Estadual, enfim, são órgãos importantes no monitoramento, que têm informações, que têm estações espalhadas pelo estado, estações hidrológicas, meteorológicas, tem pluviômetros, e essa rede, né, de equipamentos, à medida que ela vai se adensando,
ela vai melhorando o tipo de informação que a gente recebe. E esse é um projeto bem ousado, né? Ele está em andamento, ele não está plenamente desenvolvido ainda, né? Porque ele é um projeto que está dentro do programa Águas e Paisagens do Governo do Estado do Espírito Santo, juntamente com o nosso Centro de Inteligência e Defesa Civil, mas ele já consegue trazer retornos muito, muito interessantes para a gente. Nesse portal, nós temos boletins extraordinários que mostram a situação atual do Estado, nós temos boletins meteorológicos, se alguém quiser acessar depois, fica à vontade, é só procurar Alerta ES, tem boletins geohidrológicos, enfim, boletins que mostram o risco de incêndio florestal. Então, essas informações, elas são agrupadas aqui e são colocadas num formato que a gente acredita ser viável, tanto para a população, tanto para aqueles atores que trabalham na gestão de riscos e desastres. No futuro, né, a gente vai seguir a onda da digitalização, com certeza, né, que o mundo hoje é digital, então a gente quer que isso seja de fácil acesso. À esquerda, aí, a gente está falando um pouquinho sobre SMS, o número 40199, né, que o cadastro é gratuito, isso já existe, né, é só colocar o CEP que a gente recebe algumas informações, alguns alertas. Além desse, esse sistema alerta, ele pretende ampliar, né, o alcance desses alertas nossos. O alcance dessas informações são importantes, tanto para a população quanto para as pessoas que trabalham com desastres. Bom, uma outra atuação nossa, isso daqui eu falei muito em nível estadual até agora, né? Mas a gente tem um trabalho importante de aproximação com os municípios, né? Porque o desastre, o início dele é local, né? Não tem jeito. Os primeiros respondedores estão no município, são os voluntários, são as pessoas que são afetadas. Então, a gente trabalha muito próximo aos municípios, né? Com esse apoio em vistorias de risco. O Cris faz bastante isso aqui com a gente, né? Tem os outros companheiros também, o Rony e o Dione, o próprio Major Maurício também, que dá essa força. Enfim, e outros voluntários também que atuam, né? A gente acaba fazendo uma força-tarefa interessante para esse tipo de vistorias, tanto na normalidade quanto no período agudo do desastre. As capacitações, que é um projeto também tocado pelo Departamento de Prevenção, que ele está sempre ativo, né, o ano inteiro, e essas capacitações voltadas para os municípios têm uma intenção de alcançar as pessoas que trabalham no município com defesa civil, com alguns conceitos, algumas formas de atuação, algumas dicas, né, importantes para captação de recursos, enfim. As ações de socorro e assistência, né, no momento crítico, com certeza, né, a gente tem aqui ações típicas de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros, que a gente atua, a parte de assistência é muito importante e ela é em conjunto, né, com todo o sistema de assistência social. A gente fez uma alteração agora recentemente, né, com o apoio da CETADES, a Secretaria Estadual, uma parceria muito importante para a gente. Nos momentos de crise, a gente conseguiu assumir, vamos dizer assim, né, essa assistência, esse envio de ajuda humanitária, porque normalmente, né, a gente faz esse contato com a Secretaria Estadual e a gente acaba fazendo essa intermediação, né, entre município e Secretaria Estadual. Mas agora, nesse ano, a gente conseguiu assumir definitivamente a ajuda humanitária no momento crítico dos desastres, e a Secretaria continua com o trabalho dela, que é competência dela realmente no momento de normalidade. A gente tem um plantão 24 horas que dá suporte para os municípios, todas as informações que são captadas, né, que são enviadas para nós. Esse plantão de 24 horas, ele trabalha um pouco essa informação e traduz, vamos dizer assim, né, no nível bacana de enviar para os municípios, de enviar para a população, de fazer divulgações. E esses repasses para obras estruturantes, que a gente comentou no início, que para os próximos anos vai ser o grande carro-chefe nosso, né? Repassar recursos para os municípios realizarem obras importantes. Bom, e no nosso no plano estadual de proteção e defesa civil, no plano de emprego, né, a gente também tem atribuições para os órgãos municipais de proteção e defesa civil. É lógico, né, a gente coloca essas atribuições acreditando que são papéis importantes a serem desempenhados pelos municípios, mas
totalmente em conjunto, né? A gente trabalha muito em parcerias, porque a velha máxima, né? Defesa civil somos todos nós, ninguém está sozinho e a gente tenta se ajudar da forma que a gente pode. Esse slide aqui é um exemplo de parceria que foi realizado, né? Também já há algum tempo, né? Mas a gente fez essa transferência de kits para os municípios, né? Com viatura, embarcação, um kit escritório para estruturar melhor a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que alguns municípios até então não tinham recursos, não tinham estruturas. Então, o Estado acabou atendendo esses municípios de acordo com uma priorização que foi feita por uma pesquisa, avaliando a estrutura e avaliando o nível de preparo, né, de algum desses municípios. E, por prioridades, a gente fez essa distribuição. Ela está acontecendo ainda, a gente ainda está entregando mobília, por exemplo, e a gente pretende ampliar esses projetos de cooperação no futuro. Mas alguns dos municípios, hoje, usam ativamente essa viatura, esses barcos, enfim. A gente percebeu que foi muito acertada essa decisão. Bom, outro tipo de apoio que a gente realiza, no momento crítico do desastre, a gente falando aqui dos municípios, a gente está aproveitando para falar um pouquinho nesse momento, né? No momento crítico, muitos municípios têm pessoal, tem gente, tem informação, às vezes precisa de uma presença nossa ali para ajudar nas operações, face a face com o desastre em campo. E foi o que aconteceu aqui nesse exemplo que a gente trouxe, né? A gente sabe que quando começa, né, nada é perfeito, né? Nada é como a gente esperava, então a gente vai se adequando da forma que a gente pode. Essa resposta foi uma resposta muito produtiva com o município de Aracruz, aqui no estado do Espírito Santo. Eles tinham muita informação, tinham muita vontade, e o que é mais importante, esse município tinha um plano de contingência para um evento chuvas que aconteceu há uns 2 anos. Ele tinha um plano de contingência e ele teve vontade de implementar esse plano de contingência, e foi isso que aconteceu. Eu considero um caso de sucesso esse aqui, de Aracruz, né? Pena que não dá para a gente falar um pouco mais aqui sobre esse caso, mas foi um caso muito bacana, fruto das ações de médio e longo prazo que foram tomadas com as defesas civis municipais, regionais e estaduais. Quando eu falei da estrutura da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, eu acabei não falando que o Estado é dividido em regionais. Os coordenadores regionais são os comandantes de batalhão do Corpo de Bombeiros. Então, a cada agrupamento de municípios regionalizado, ele tem uma atenção em proteção e defesa civil, que é mais próxima do município, vamos dizer assim, né? A Coordenadoria Estadual não tem braços para dar a mesma atenção ao mesmo tempo para 78 municípios. Então, essas regionais fazem esse papel que é importantíssimo. Bom, em seguida, a gente falou, né, do sistema alerta, a gente falou um pouquinho sobre o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, falamos sobre o repasse de recursos, e esse aqui é um outro projeto importante que está em andamento, fruto também do programa Gestão Integrada das Águas e Paisagem do Governo do Estado, que é o nosso Centro de Inteligência e Defesa Civil. Eu fiz questão de trazê-lo aqui, né, porque o centro é uma instalação física, né? O que é importante nele, o que ele traz de importante é todo o avanço tecnológico que está embutido no dia a dia, nos procedimentos que vão ser implementados aqui dentro. Poderia ficar algum tempo falando também, né, sobre o que ele traz de inovação, o que ele traz de permanência, enfim, o que ele traz de redundância, mas é só para ilustrar, talvez, no próximo evento Chuvas 2021-2022, a gente já mostra um pouquinho mais do nosso centro. E já caminhando para a finalização da nossa apresentação, eu trouxe um pouquinho do que vai ser, né, como que vai ficar a parte física do centro depois que ele estiver pronto e funcionando.
Bom, e finalizando o vídeo, né? Acabei o vídeo um pouquinho mais extenso, mas só para ilustrar mesmo como é que vai ser. Finalizando minha apresentação, quero dizer que a Defesa Civil do Espírito Santo é uma defesa civil em todos os níveis, né? Estadual, regional e municipal, uma defesa civil aguerrida. A gente, às vezes, não tem muitos recursos disponíveis, assim como grandes centros, né? Enfim, mas as soluções que a gente traz aqui são muito pertinentes, porque a gente tenta o máximo possível, né, implementar soluções caseiras, que são bastante adequadas do que a gente vive, ao clamor da população, enfim. Mas a gente não tem como atuar de maneira relevante sem lançar mão de tecnologia, e o mundo realmente está mudado, e a gente está caminhando largos passos, né, para esse tipo de trabalho, para esse tipo de integração. Eu agradeço, né, deixo aqui meu e-mail de contato, agradeço a oportunidade, foi bem corrido, né, mas acho que a gente conseguiu traçar um panorama sobre o que a gente faz aqui, fico à disposição depois para as dúvidas e para o debate, depois da próxima apresentação. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigada, Major, pela excelente apresentação. Eu acho que deu para resumir bem as ações, né? São bastante coisa, né? Sim. Mas deu para mostrar bem. Fiquei bem curiosa, achei muito legal, bem interessante. Parabéns ao trabalho de vocês, a todos os envolvidos. É um trabalho realmente aguerrido, né? De persistência e continuidade, né? Que a gente é uma das grandes chaves, né? Ainda mais desse trabalho de prevenção, né? E só para salientar, eu achei muito interessante essa iniciativa de vocês do Alerta Espírito Santo, né? Muito bacana. Eu particularmente, porque eu atuo na parte do Alerta Rio, aqui no município do Rio de Janeiro, então a gente vê como é que é muito importante levar essa informação para a população, né? A informação das áreas da questão da previsão, né, da chuva, da informação hidrológica, da informação geohidrológica, das áreas de risco. Quanto mais informação a gente traz para a população, menos ela se expõe ao risco, né? Ela tem menos exposição, a gente assim diminui as consequências, né, de um evento chuvoso, né? E, Raquel, é importante falar também, porque às vezes só a informação para a população não é suficiente, né? A população precisa saber o que fazer também. E hoje a gente está no momento que a população recebe muita informação. É mídia social e tal. E esse sistema alerta, ele tem a pretensão de integrar essas informações para quando entregar para a população, entregar assim, olha, tá assim, faça isso, para a população também não ficar em dúvida com tanta informação que recebe hoje. Vi uma coisa na rede social, vi isso, vi aquilo, estou na dúvida, fake news, enfim. Tem esse papel também, esse sistema, acho que vai ser bem bacana. E isso é um outro desafio, né? Essa conexão com a população, de como você dá essa informação, como o poder público vai atuar junto. Enfim, deixa eu não antecipar o debate, né? Deixa eu ficar conversando aqui sobre. Mas muito obrigada pela apresentação. Pessoal, dúvidas, perguntas, já podem colocando no chat lá no YouTube, que no final da próxima apresentação a gente vai começar as perguntas e começar esse bate-papo, tá bom? Muito obrigada, tá, Major? Eu que agradeço. Então, o nosso próximo debatedor é o Alexandre Cardeman. Ele, como eu falei anteriormente, ele é o chefe executivo do Centro de Operações da cidade do Rio de Janeiro. Cardeman, eu vou só falar um seu breve currículo aqui para você iniciar a sua apresentação, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, Alexandre Cardeman, ele é analista de sistemas, com pós-graduação em tecnologias de rede pela FRJ e MBA em políticas públicas pela UERJ e EPPG. Atua há mais de 30 anos na área de TI e, em 2010, como vice-presidente da IPLAN Rio. Trabalhou na implementação e montagem do Centro de Operações Rio. Em 2018, tornou-se o CEO do COR, com a proposta de continuar integrando as ações relativas às ocorrências na operação da cidade, além de buscar propostas para inovação e desenvolvimento de novas soluções de gestão operacional da cidade, com participação da sociedade.
Kahneman, fica à vontade também, seja super bem-vindo aqui, tá? A esse nosso bate-papo. E a palavra é sua, então. Obrigada. Obrigado, Raquel, Silvan, boa palestra, excelente informações, e agradecer à BGE aí pelo convite. Eu vou botar aqui, vou compartilhar a tela aqui, para a gente falar um pouco sobre o Centro de Operações. Bom, é importante que a gente entenda como é que é a situação das cidades na América Latina. Porque isso tem tudo a ver com esse problema de chuvas, alagamentos. A gente tem aí diversos problemas de estruturas, de estruturas críticas, e aí a gente vê aí o Amapá com falta de luz, a gente tem aqui a cidade do Rio com falta de água. Então são estruturas antigas que estão ponto de ruptura. Então, acho que isso faz com que também a gente tenha que ter um olhar urbano, né, de crescimento urbano. E é importante porque a gente vai ter aí, segundo a ONU, em 2050, mais de 70% da população vai estar vivendo em cidades urbanas. E isso é um alarmante, porque isso faz com que as cidades elas têm que se adaptar. Então, quando você tem problemas na cidade de vulnerabilidade, você tem mudanças climáticas, você tem os danos causados pelos desastres naturais, isso tudo ele está muito relacionado também ao crescimento urbano. Quando você tem mais gente chegando na sua cidade, como é previsto que no mundo 165 mil pessoas migram para as cidades todos os dias, você tem uma nova configuração. Então, às vezes, quando você monta todo o teu plano de resiliência e contingência em cima de uma visão que é de emergência e de que você vai avisar aquela população, às vezes aquela população ela mudou. Então, você tinha uma casa numa encosta, quando você vai ver, tem mais 6 casas na encosta, você tem ela subindo verticalmente, que dá risco de você poder ter maior probabilidade de queda. Então, os desafios eles são grandes, a gente tem uma ocupação irregular do solo muito grande e que afeta toda essa nossos planos que a gente faz para as cidades, né? Então, é importante, mas ao mesmo tempo que é importante isso, é importante que a gente reflita e a gente pense uma visão futura. Como a gente pode fazer com que as nossas ações elas sejam inteligentes, elas sejam melhoradas, elas tenham informações para que a gente possa entender comportamentos e poder resolver os problemas de mudanças e os problemas que acontecem no dia a dia da cidade. Bom, a gente tem um trabalho muito grande dentro do Centro de Operações, desde 2010, falando de resiliência, falando de trabalho de mudanças climáticas e trabalho de emergência e urgência, que são ações que elas são macroações. Então, a gente comprou um radar, o Alerta Rio 24/7 está dentro do Centro de Operações. A gente tem aí um trabalho com a Defesa Civil municipal muito forte em cima de ações preventivas nas comunidades de risco. Temos um trabalho muito grande de informação, de simulação. Só que a gente também entendeu que cada ano a gente precisava fazer microatividades. Então, a gente criou um plano verão para 2020 e 2021, é o que eu vou falar, em que a gente fez algumas frentes de trabalho que estão em andamento. Então, a gente criou matriz de atividade e responsabilidade, criou novos estágios operacionais, calendários de exercícios simulados, criamos operação escadas hidráulicas, criamos protocolos de interdição de vias, criamos atendimento a grupo de desalojados, criamos operação ralo limpo, operação conjunta de poda preventiva, protocolos operacionais conjuntos. Então, a gente fez uma série de ações que foram
em cima de 42 sessões de planejamento. Então, 42 vezes a gente se reuniu com todos os órgãos que atuam na operação da cidade em emergência e urgência. Criamos 15 frentes de trabalho e a participação de mais de 24 agências municipais, concessionárias, serviços públicos e outros parceiros estaduais. Sentamos com cada um deles, conversamos, bombeiro, conversamos com shoppings, com supermercados, porque são papéis deles de poder informar a população. Então, a gente fez um trabalho muito grande com toda a sociedade. Então, eu vou só descrever um pouco aqui a matriz de atividades, algumas coisas, alguns frentes de trabalho que a gente começou a fazer. Então, a matriz de atividade e responsabilidade, a gente validou, aprimorou divisão de tarefas nas ações de resposta às chuvas fortes. Então, a gente sentou, entendeu qual era a atividade de cada um e qual era a responsabilidade de cada um nesse conjunto de operação integrada. A gente criou também novos estágios operacionais, capacitamos os órgãos operacionais a esses novos estágios e levamos todo esse conhecimento para a imprensa, para a sociedade. Então, a gente fez um trabalho muito grande de explicar para a sociedade o que a gente estava mudando, como a gente estava mudando. E aí, isso teve um impacto muito, muito pequeno na hora de comunicar com a população. Criamos um calendário de exercícios simulados, então, organizamos junto com a Defesa Civil simulados para validar protocolos, capacitar equipes. Então, fizemos uma forte ação de exercícios simulados. Criamos uma operação para escadas hidráulicas, juntando o GeoRio, juntando o Rio Água, juntando a Defesa Civil. Por quê? Porque existe várias escadas hidráulicas que existem na comunidade, e é o que eu falei, elas foram ocupadas. Então, quando você chega no verão e começa a ter a chuva, aquilo ali está ocupado. A gente viu cenas em que uma escada dessa hidráulica, que é uma escada que é para a água descer, ela estava ocupada por um chiqueiro com vários porcos e galinhas. Então, isso faz com que se retenha toda a água e comece a acumular água e poder ocasionar problemas maiores. Criamos vários protocolos para gatilhos, para poder ter ações imediatas das equipes nas ruas. Então, criamos um protocolo de interdição de vias que é alinhado ao Alerta Rio. Então, quando chega um gatilho, uma informação de que atingiu um índice pluviométrico que tem risco de uma via importante ter queda de árvore ou ter deslizamento, a gente fecha. Então, a gente tem toda uma ação de mobilização e uma ação de fechamento de vias, tudo protocolar, junto com todos os órgãos envolvidos. Criamos também, junto com a assistência social, um atendimento a grupos desalojados. Então, fizemos um trabalho junto com a assistência social, com a Defesa Civil. Criamos uma operação Ralo Limpo, que é preventivo. Então, a gente pegou as subprefeituras, os locais da cidade, e começamos a limpar antes da chuva chegar. Então, existe uma operação que é à noite, madrugada, e aí eles vão limpando todas as vias que a gente já sabe que, recorrentemente, elas têm alagamento, elas têm um bolsão, um espelho d'água que começa a aparecer. Fizemos operações conjuntas de poda preventiva. Então, a gente começou a sentar com a Light e com a Colurb, porque muitas das quedas de árvores elas estão relacionadas a uma poda mal feita. Então, a gente fez também um trabalho muito grande de podas, conjunto de poda preventiva. Criamos protocolos operacionais conjuntos, integrando todas as equipes, não só do município, mas equipes fora do município. Realizamos junto com a Rio Águas, uma atualização e uma integração operacional de comunicação para o problema de enchente e de alagamentos. Criamos ações preventivas de trânsito e transporte. Criamos recursos críticos da prefeitura, identificando aonde tem chuva forte. Então, fizemos um top de 50 lugares aonde tem problema quando tem chuva forte, e começamos a ter um trabalho para acionamento mais rápido, um acionamento mais contundente. Temos aí o programa de adesão de Resiliência.Rio. Então, fizemos um treinamento e fizemos um trabalho de comunicação para explicar o que é o Resiliência.Rio.
comunicação com as equipes táticas operacionais, então fizemos todo um trabalho de comunicação com as equipes, fizemos um trabalho de comunicação com a população e a imprensa, então criamos um discurso para explicar como é que a gente ia trabalhar no Plano Verão. Então, quando o pessoal da imprensa ela vai falar, ela sabe o que ela está falando, ela sabe como ela está se comunicando. Criamos ferramentas inovadoras, fizemos vários desafios para verão, para o Plano Verão, fizemos vários desafios para chuvas, então saiu tecnologia, sensores da sociedade, de startups, que estão ajudando a gente hoje a poder fazer melhor monitoramento das vias, e fizemos uma integração com o Plano de Desenvolvimento Sustentável, alinhando o que a gente fez no Plano Verão com o Plano de Desenvolvimento Sustentável para 2030 na cidade. Então, é o que eu estava falando, a gente saiu de uma condição antes que era de 3 níveis de estágio, normalidade, atenção e crise, e fomos para 5 estágios, que é a normalidade, mobilização, atenção, alerta e crise. E aí não fizemos só para as condições meteorológicas, mas fizemos para todos os incidentes, todos os problemas que acontecem na cidade. Então, eventos, mobilidade, condições meteorológicas, incidentes, acidentes e desastres. E assim a gente consegue mostrar para a população, avisar para a população e para a imprensa qual é o nível que a gente está naquele momento e como a gente se comunica para a cidade. Criamos, além da frente de trabalho, né, que a gente fez no Plano Verão, a gente criou um painel, que esse painel ele vai sendo monitorado de todas as atividades, de tudo que está sendo feito, quem está fazendo, quem é o maior gestor, então a gente tem aí um trabalho de inteligência num painel que a gente vai monitorando. Além disso, a gente vem trabalhando também na ocorrência relacionada às chuvas. A gente tem um histórico aí desde 2015 de todos os lugares onde tem alagamento, tem queda de árvore, e com isso a gente começou a criar correlação quando chove num determinado valor, aonde alaga, qual é o que é mais recorrente, qual é o bairro que tem mais alagamento, quantas vezes chove, qual é o horário que chove mais, quando a gente entra em atenção, quantas vezes a gente entrou em atenção, quantas vezes a gente entrou em normalidade. Então, a gente tem um painel que a gente começa a trabalhar e entender o comportamento da cidade e poder trabalhar isso. Criamos também um painel de visão situacional, em que a gente tem aí diversos monitoramentos que ocorrem na cidade ao mesmo tempo. Então, você tem quantas sirenes foram acionadas, o vento, como é que está no momento, quais são os incidentes que estão acontecendo, se tem chuva, se não tem chuva, qual o pluviômetro que está com maior chuva naquele momento. E esse painel, ele é verde, amarelo, vermelho e roxo. Então, ele vai dando para o coordenador a situação de criticidade na cidade, dependendo das cores, e vai dizendo qual é o serviço que está mais afetado na cidade para a gente poder tomar decisões rápidas. Então, a gente fez várias coisas nesse período de Plano Verão. A gente fez um acordo com a Orla Rio, que que cuida de toda a orla da cidade, então a gente tem muita ressaca lá dentro da orla. E aí a gente tem um trabalho operacional em que quem faz a operação é a própria Orla Rio, ajudando os quiosqueiros, mas através de toda a informação que a gente entrega para eles. Então, são parcerias importantes que a gente não só usa o recurso humano da prefeitura, mas também os recursos e apoio operacional. A gente fez vários acordos, fez um acordo com a American Tower para fazer a internet das coisas, então tem vários sensores que funcionam na cidade e que são integrados com uma operação de comunicação em que a gente hoje tem condição de fazer IoT na cidade. Criamos o Centro Integrado de Mobilidade Urbana, que quando tem chuva, ele é fundamental, porque a gente avisa os BRS, avisa o Rio Ônibus, avisa todos os ônibus da cidade, ao metrô, a Supervia, a todos os modais que estão circulando na cidade, as informações de onde está afetado, como isso tem que ser trabalhado, se há uma falha num sistema, como é que a gente vai ajudar esse sistema com outro modal. Então, a gente tem um trabalho muito grande
de integração de mobilidade urbana e de aviso ao cidadão através desse centro, né, que fica dentro do COR. A gente também realizou classificação de acidentes, então começamos a criar criticidades dos acidentes, se ele é alto, crítico, e também se ele tem o prazo longo, médio ou curto para resolução. A gente tem em andamento aí a ampliação da parceria da NASA. A gente tem uma parceria da NASA, que foi a primeira parceria no mundo, que teve no mundo com uma cidade. E aí a gente, a partir dessa parceria, junto com o IPP e junto com os órgãos da prefeitura, a gente está ampliando essa parceria. A gente tinha uma parceria de deslizamento, agora a gente tem uma parceria de alagamento e inundação. Então, essa parceria é muito importante. Eles vão dando algoritmos para a gente do que pode acontecer e de previsão do que pode acontecer através dos dados que a gente envia para eles. A gente criou um aplicativo interno, que eu vou falar mais adiante. A gente começou a automatizar os processos. Então, quando entra em estágio de atenção, dispara diversas informações, dispara diversas ações, e essas ações elas estão sendo automatizadas com processos para que a cidade ela seja ágil nas suas ações. E criamos vários indicadores de desempenho para a cidade. Então, a gente também fez algumas outras ações na Covid-19, cuidamos na pandemia, o Centro de Operações, fizemos algumas ações de cuidar da cidade, de limpeza de bueiros em vários bairros da cidade, integramos com as regiões administrativas, que são fundamentais, que são as áreas que têm que avisar ao Centro de Operações o que está acontecendo na cidade. Então, a gente criou um canal e um grupo em que a gente pede para eles que eles sejam os colaboradores dessas informações. E agora a gente criou um aplicativo interno em que os colaboradores vão estar com o aplicativo tirando foto, mandando áudio, mandando vídeo e chegando no COR. Então, a gente também tem aí uma matriz de risco que a gente fez e que está montando essa matriz de risco para dizer quais são os maiores riscos importantes na cidade do Rio de Janeiro. Fizemos uma integração com o CICC, que tem bombeiro, polícia militar, polícia civil, PRF, PR, então, a PF. Então, a gente tem uma integração muito grande com o Estado, através do CICC, integração com as escolas. Fizemos uma grande operação e um grande treinamento nas escolas, ensinando aos professores como é que era a mudança de estágios. Fizemos um novo sistema de visão situacional e criamos vários outros protocolos emergenciais. Então, eu acho assim, a gente também tem uma parceria com o 746, que são chamados normais de CRM, e que a gente entende quando o cara está chamando pelo 746, que não era o canal mais correto, a gente entende que ele quer pedir alguma coisa que é relacionada à chuva, e a gente está trazendo. E quando há um estágio de atenção, o 746 para de atender os chamados normais e entra em estágio de emergência e só atende a chamados da cidade em crise. Então, assim, a gente tem outras parcerias com diversos parceiros, TIM, tem CyberLabs, tem a transmissão ao vivo, a gente faz uma live ao vivo quando a gente entra em estágio de atenção, e isso é importantíssimo, porque a gente chega até 7 milhões de views, então isso é fundamental. A gente tem as redes sociais, que a gente tem 1.300.000 pessoas seguindo a gente, que a gente dá informação para a cidade, e a gente também tem o SMS da Defesa Civil, que a gente tinha 69 mil pessoas cadastradas no alerta do SMS da Defesa Civil. Depois de uma campanha muito grande nas redes sociais e com a imprensa, a gente chegou a 639, eu acho que hoje está em 800 mil cadastrados. Então, a gente tem ampliado, e eu acho que a comunicação é fundamental, a gente informar para a população. O Silvano falou muito bem quando disse que a informação chega, e é assim que a gente quer trabalhar, com a informação para o cidadão. Então, a gente tem várias formas de comunicar com a população. A gente tem os relógios digitais em que a gente bota a cidade no estágio que deve estar. A gente tem comunicação com o Waze, com o Movit, com o Uber, com os ônibus. Tem helicóptero à disposição que sobe para dar informação para a gente. Então, a gente tem feito uma ação muito grande de informação. E aí a gente criou o aplicativo do COR, e esse aplicativo é fundamental
porque ele dá informação local, georreferenciada para quem está em tal lugar. E a gente também colocou agora para tocar a informação, para ele ser áudio. Então, a gente está criando uma sirene móvel. Então, a ideia é que todo mundo baixe esse aplicativo na cidade e que a gente tenha informação geolocalizada. Então, se o cara está num setor da cidade, ele vai receber aquela informação para aquele ponto da cidade. Se ele estiver em uma comunidade que vai tocar sirene, ele vai tocar sirene só naquele ponto. Então, a gente fez esse aplicativo, ficou entre os 10 maiores aplicativos no IBEST digitais, quer dizer, foi premiado entre os 10 maiores no IBEST como inovação digital. Ampliamos uma parceria com o Waze para poder que o pessoal do Waze receba essa informação, o Táxi Rio também recebe informação. A gente está criando muito trabalho em inteligência artificial, criando bot, criando robôs. Fizemos uma parceria acadêmica internacional com diversas faculdades de fora e do Brasil. Temos feito um trabalho de pesquisa e desenvolvimento para emergência, para urgência, e temos aí uma parceria estratégica de resiliência e sustentabilidade que vem já de 2015 com o BID, com o C40, com a NASA e com a Rockefeller Foundation, com as 100 maiores cidades resilientes. Então, é um trabalho que a gente tem feito e que a gente tem tentado explorar o máximo essa network que existe de conversa sobre emergência e urgência. Bom, era isso, está aqui os meus contatos. Quem quiser falar, pode mandar e-mail, eu vou estar à disposição. O Centro de Operações está sempre à disposição da sociedade, é um equipamento da sociedade, e eu gostaria de agradecer aí esse tempo que foi disponibilizado. Obrigada, Cardman, excelente palestra. Obrigada aí também. Foi um resumo bem sucinto, né, de toda a operação, né, que a cidade do Rio de Janeiro faz. E é muito importante essa integração que o Centro de Operações faz, né, para as agências que atuam no momento do evento chuvoso. É importantíssimo, e acho que foi um avanço, não tenho certeza que foi um avanço muito importante para a cidade, né? Esse centro integrador de todas as agências que vinculam informações e atuam no momento do evento chuvoso. E que a cada ano vai se aprimorando, vai avançando. Então, acho que foi excelente essa exposição mostrando isso, né? Como é que é feita toda essa integração e como ela está avançando a cada ano. Então, muito obrigada. Vamos lá, gente. Então, a gente já tem algumas perguntinhas para a gente iniciar a nossa conversa. Então, a primeira pergunta aqui do Tiago Dutra. Até para o Major. Major, existe um número de municípios atingidos versus o número de ocorrências que ocorreram na operação de chuvas do verão 2019 e 2020, que podem projetar valores para esse ano, de 2020 e 2021? Com relação à quantidade de municípios, eu acabei não vendo a pergunta. Estou vendo aqui. Se existe uma correlação, né? Municípios atingidos com o número de ocorrências que vocês observaram ocorrer no último período chuvoso, né, de 2019 e 2020, e se vocês já projetam valores, se vocês fazem essas perspectivas para o próximo evento de 2020 e 2021. Não, o que a gente faz, assim, cada evento que acontece aqui no estado, ele é muito diferente do evento seguinte, tanto para a região, quanto para a quantidade de pessoas atingidas, enfim, são eventos muito diferentes. A depender do lugar em que ele ocorre, assim, e a dinâmica local, inclusive, sei lá, de relevo ou de clima, enfim, é muito diferente. A gente costuma não fazer essa projeção porque a gente pode colocar esforços e se equivocar com esses esforços, porque não que a gente não se prepare, né, com base no que já ocorreu. A nossa intenção é tentar ficar
capilarizado o máximo que a gente pode fazer. Por isso que a gente colocou nossas regionais, assim. Então, cada regional tem um poder de atuação e de mobilização muito forte. Nessas chuvas de janeiro, a gente teve mobilização, foi para o sul daqui do estado, mas a gente mobilizou equipes que normalmente trabalham no norte do estado. Então, respondendo a pergunta, a gente prefere ter uma capilaridade relevante e ter um alto poder de mobilização, porque realmente, assim, a imprevisibilidade desses eventos torna difícil para a gente, né, projetar do que ocorreu em outros. Por exemplo, 2013 teve um grande evento aqui no estado, atingiu mais a região norte, e a projeção desse evento não seria suficiente para a gente tratar o que aconteceu na região sul nesse ano. Então, a gente adoraria, né, que a gente pudesse colocar métricas e essas métricas pudessem ajudar a gente nos próximos eventos, mas a gente não entende que acontece dessa maneira. Entendi. Às vezes é difícil também quantificar, né? Quantificar para projetar, né? Sim, a gente está passando por um problema para definir indicadores nessa área. É muito difícil definir indicadores, porque é muito difícil a gente fazer comparações. Não, entendi. Não, verdade. A gente tem uma outra perguntinha. Cardeman, da Aline Pimentel. Cardeman, como funciona esses... Você apresentou uma série de aplicativos, né, bem interessantes, que eu conheço, né? Acho que são aplicados na cidade. Então, ela perguntou como funcionam esses aplicativos e se eles apoiam a emissão de alertas à população. Como eles apoiam a emissão de alertas à população? Então, a gente desde o começo entende que o dado dentro do sistema de operações, ele não vale nada, o que vale é ele na mão do cidadão. O cidadão tem que receber a informação. Então, além de a gente se comunicar através das redes sociais, de fazer live, tentar chegar no cidadão, a gente tem a imprensa dentro do centro de operações, que ela também é um broadcast de informação, ela avisa a população o tempo todo, rádios, TVs, todos eles estão dentro do centro de operações comunicando, e também é importante o aplicativo, e é o que a gente quer atingir, porque ele toca a sirene móvel. Então, a sirene ela não precisa ser fixa. Ela vai estar na mão do cidadão tocando a sirene. Ou mandando mensagem. A gente manda mensagem o tempo todo. Então, se a pessoa está numa comunidade que está chovendo muito, eu posso mandar para aquela comunidade um áudio ou uma informação dizendo, olha, você está numa comunidade que tem grande tendência de mais chuva, por favor, fique num lugar seguro ou procure um abrigo. Então, eu consigo trabalhar isso georreferenciado pela cidade inteira. Eu posso personalizar cada um do cidadão. Eu posso saber qual é a situação que aquele cidadão está, qual é o perfil que ele está naquele momento para eu poder avisar melhor. Então, esse é um trabalho de comunicação personalizado que é novo, mas que a gente está começando a trabalhar e começando a ensinar a população. A gente tem um feedback muito bom de que a população tem gostado disso, porque ela recebe uma informação mais direta, mais objetiva, e não uma informação geral para a cidade inteira. Eu ia até comentar sobre esse feedback, né? Também uma pergunta aqui, como é o feedback da população em relação a essa inteligência artificial que está sendo aplicada, né? E até uma pergunta para ambos, como é que vocês veem essa integração, né, da sociedade com o gestor público na divulgação dessa informação? Como é que vocês veem que o gestor público deve atuar na divulgação da informação da exposição do risco, do risco no evento chuvoso, e como é que deve ser propagada essa informação? Bacana. Posso começar? Pode. Bom, isso é fundamental. Assim, ultimamente, a gente tem se debruçado muito sobre esse assunto, sobre comunicação, e a gente está num mundo que o uso maciço, né, de redes sociais, ou a forma de comunicação atual, está mudando a forma como a gente se relaciona, está mudando a forma com que o trabalho é feito, e eu acho que a gente está se adaptando ainda a isso. É difícil entender ainda como
como que a gente se comunica, como que a gente faz a informação chegar para a população dos meios que a gente tem hoje. Né? De repente, a gente pode falar, SMS está ultrapassado, mas, de repente, SMS tem um número grande de pessoas que ainda utilizam, um número relevante de pessoas em áreas de risco que utilizam SMS. Então, a gente fica pesando, assim, uma coisa e outra. Essa é uma, né? Os meios que a gente utiliza para se comunicar ainda é um desafio, assim, entender muito bem como que é essa dinâmica. Agora, tem um outro fator que hoje eu não sei dizer assim muito bem sobre ele, que é o medo de divulgar algumas informações que são importantes. Medo de alertar, medo de dizer, olha, você está em perigo, medo de dizer, ó, sai da sua casa, porque quando a gente faz isso e a casa da pessoa cai, tudo bem, a pessoa que foi deslocada dali, ela pensa, ótimo, salvei minha vida. Mas, ao mesmo tempo, quando não acontece nada, essa pessoa pensa, fui deslocada à toa da minha casa e nada aconteceu. Então, quando a população vivencia a tragédia, essa comunicação parece que ela é mais sem ressalvas, né? Parece que ela é mais fluida. Agora, quando a população não vivencia uma tragédia, comunicar, dizer, implementar ações, isso é muito difícil. Eu estou falando isso assim, do nível estadual, mas isso acontece nos municípios, né? As pessoas que são próximas, se conhecem lá daquele bairro. Será que o gestor tem essa força mesmo de dizer, olha, estou te dando uma informação confiável ou não? Ou a gente fica com receio de dar aquela informação? Estou me colocando no lugar dessas pessoas que têm essa responsabilidade a nível local, né? Então, eu acho que isso tem que ser feito com muita responsabilidade, mas a população ainda, talvez tem pergunta que vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Como que a população entende isso? Eu acho que a comunicação começa em quem recebe, né? Então, em como quem recebe vai receber essa informação. Então, acho que a gente tem essa dificuldade, porque a população tem dificuldade em entender, ter consciência de risco, enfim, é um desafio aí. Exatamente. Eu acho assim, eu acho que primeiro tem que ter confiança, né? Então, você ganha confiança, você ter as pessoas perto ali, em que a pessoa vai ter confiança de que aquilo que a pessoa está falando, ela é uma coisa que quem vai sofrer, ele acreditar naquilo. Esse é o mais importante, e é assim que funciona nos grandes países do mundo, ter a confiança no Estado, que o Estado que está fazendo, ele é confiável. Então, eu acho que é um trabalho de confiança muito, de que, e isso é um trabalho que a Defesa Civil ela é super importante, porque ela está muito próxima do cidadão, e aí, às vezes, até personaliza aquilo para pessoas, mas eu vejo muito que a confiança. A população olha para um bombeiro e confia no bombeiro. A população olha numa Defesa Civil e confia na Defesa Civil. Então, é uma questão muito de confiança. A população tem que confiar que a tua comunicação ela é boa. E ela acreditar que aquilo ali um dia vai ser boa. Então, assim, eu vejo que a população brasileira acredita nisso. Se você faz um lockdown, as pessoas não vão. Elas entendem isso. Ela é difícil, às vezes ela resiste, mas quando ela vê que realmente é uma coisa que vai afetar, ela cumpre. E eu acho que é isso que tem que acontecer, trazer confiança, trazer responsabilidade, e a gente vai conseguir fazer com que isso seja. A gente botou sirene aqui na cidade, e várias vezes as pessoas saíram, a sirene toca a noite inteira, e às vezes as pessoas saem. Muitas não saem. Agora, o nível de pessoas que saem em lugares que caíram, ele é muito maior do que nos lugares que não caíram. Por quê? Porque o cara tem agora confiança naquela ferramenta e naquele serviço. Por isso que é importante. Acho que isso. Isso é uma relação que vai se conquistando. A confiança vai se conquistando. E quanto mais se conquistando, mais você vai conseguir
fazer com que ela cumpra o que você quer. Então, basicamente, eu acho que é isso, né? Não, exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu achei que complementa, é da Ana Carolina da UERJ. Ela coloca assim: como é que a sociedade civil pode ajudar nas operações de resposta? Olha, quer, Ricardo, mano? Pode iniciar? Então, é o trabalho que a gente está fazendo aqui agora. O que acontece? A gente entende que a sociedade civil ela é corresponsável. Isso não pode ficar só na mão do serviço público. Primeiro, porque a gente não tem gente suficiente para a demanda que existe. Como eu falei no começo, o crescimento urbano, todo esse crescimento, ele faz com que isso aumente a demanda e os funcionários, às vezes, são os mesmos ou até menos. Então, a sociedade civil ela tem que ser participativa, ela tem que ser colaborativa. A gente vem trabalhando muito com parte da sociedade, então a gente tem procurado shoppings, a gente tem procurado os escoteiros, a gente tem procurado supermercados, as agências comerciais, porque quando tem uma chuva, se a pessoa está dentro de um shopping e está chovendo muito, é melhor que ela não saia dali. É melhor que ela fique ali, que o shopping avise que existe uma situação de risco no entorno, de alagamentos, de deslizamentos, e que a pessoa fique ali. Então, a gente tem procurado conversar com shoppings para eles, por exemplo, dizerem, a cidade está em estado de atenção nesse momento, por favor, fiquem mais, o shopping vai ficar até meia-noite, o shopping vai ficar até a hora que se acalmar e a cidade e as pessoas poderem sair com segurança. Isso faz parte de um trabalho em que você começa a conquistar cada uma dessas áreas da sociedade. E mais importante é respeitar o que a gente está falando, porque a gente está olhando a cidade, a gente está vendo o que está acontecendo. Então, o principal apoio da sociedade é entender que o que a gente está falando é verdade, que o que a gente está passando é o que a gente quer para os nossos pais, para os nossos parentes. Então, isso é importante. A sociedade tem que entender, o cara, quando tiver um alagamento, ele não tem que pegar e tentar pular uma cerca para poder fazer uma bandalha para poder chegar em outro lado. Se é para estar fechado, é para estar fechado, não é para ele pular. Então, a sociedade precisa realmente ter consciência emergencial. E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar muito ainda. Não, boa, Carmen. E eu acho legal essa visão, assim, que quando a gente coloca uma responsabilidade pessoal e não se tornar mais uma pessoa, não se tornar mais uma vítima, não se tornar mais uma pessoa que precisa da ajuda das forças públicas, né? Isso é sensacional, porque a gente diminui imensamente o trabalho e o foco das pessoas que estão atuando nas ações de resposta. Tem uma outra vertente que eu acho bacana de grupos, né? De grupos que aparecem, porque quando tem um evento crítico como esse, surgem grupos. A gente não estava preparado para trabalhar com aqueles grupos, a gente não sabia que existiam esses grupos. E esses grupos aparecem. Isso é uma coisa legal que a gente está trabalhando, Major. A gente está trabalhando com influenciadores digitais, que tem uma gama muito grande de pessoas, e essas pessoas elas são um replicador muito forte. Então, esses influenciadores digitais, eles são fundamentais também para poder fazer essa transmissão, chegar num número maior de pessoas. Bacana. E eles têm a confiança do público deles, né? O que você exatamente. Confiança, né? Eles têm confiança. Exatamente. Eles conseguem transmitir, eles dão confiança. É isso que é importante. E eu acho legal, assim, complementando a parte dos grupos, assim, a gente passou muito por isso aqui, surgiram grupos de motociclistas, o pessoal que gosta de fazer trilha de aventura, apareceram várias dessas pessoas, eles ajudaram muita gente, grupos voluntários, religiosos, grupos de atuação em resgate de animais, apareceram esses grupos que a gente não conhecia, e o grande lance disso, assim, o grande problema é a gente não conhecer, porque na hora até a gente ajustar, né, saber como que a gente vai trabalhar juntos, o que a gente pode ter de ajuda desses grupos. Então, é muito bacana, é uma iniciativa que a gente tenta implementar aqui, a gente tem nossos planos regionais também,
que esses planos regionais ainda conseguem atingir esses grupos, conversar antes, saber o que eles podem oferecer e o que é mais importante, né? A gente tratar como que a gente opera em resposta e passar informações de segurança nesse momento, na normalidade. E aí, quando acontecer um evento crítico... É importante, assim, a gente tem que aproveitar aí a oportunidade que a gente está num mundo digital nesse momento. Então, as comunidades têm os seus blogueiros nas comunidades que podem influenciar com o Twitter deles. Você tem uma camada digital muito grande que você consegue atingir as pessoas. Então, é começar a trabalhar essas inteligências operacionais digitais. Isso é o que a gente vem tentando trabalhar muito em comunicação e fazer com que a população receba. E tem diversos estudos internacionais que corroboram essa questão do uso da inteligência artificial na gestão do risco, né? E mostra que realmente o cidadão ele é o papel fundamental, né? O engajamento do cidadão é papel fundamental para que esses sistemas funcionem. Então, acho que todas essas ações que vocês elencaram e apontaram, elas precisam ser realmente cada vez mais aperfeiçoadas e colocadas, né, em prática, que só realmente com o engajamento do cidadão, entendendo qual a importância, né, daquilo para a sua vida, o sistema realmente vai trazer um feedback positivo, né? Então, eu vejo muito nesse sentido. E tem muito isso na literatura internacional na área de risco, né, mostrando a importância desse engajamento do cidadão nesses sistemas, como o Carlos bem apontou, o Majora falou também. Teve uma pergunta bem legal aí sobre inteligência artificial. Essas novas tecnologias, elas vão influenciar muito as nossas ações. A inteligência artificial, você começa a entender o comportamento das pessoas e ela começa a trabalhar em análises preditivas. Então, imagina você que a gente tem aí diversos institutos de meteorologia e diversas informações de chuva. E essas informações, elas chegam de diversas maneiras. Você tem o Windsurf, você tem o Climatempo, você tem o IMET, você tem a própria Alerta Rio, só que alguns modelos elas acertam mais em determinado período do ano, em determinado horário, em determinado tipo de situação e de cenário. Então, a inteligência artificial pode entender qual é o mais provável e ela pode dizer, olha, esse é o mais provável de você, que é a meteorologia mais assertiva nesse momento, é desse instituto, e que ela acerta 85% das vezes quando chega a esse cenário. Então, você começa a trabalhar inteligência, você começa a trabalhar comportamento de dados e saber qual é o melhor caminho, qual é o melhor dado para você tomar decisão. Então, você pode trabalhar em diversas formas a inteligência artificial, de dar informação, de você receber diversas informações de chuva e você calcular quanto está chovendo em determinado lugar e poder entender, correlacionar isso com alagamentos, com nível de maré, com ressaca, e aí você fazer todo um trabalho de cenário para você poder saber o que vai acontecer preventivamente. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que juntar operação, muito protocolos, procedimentos, junto com comunicação e junto com tecnologia. Eu acho que esse é o segredo. Exatamente. Eu ia até comentar que é o atual desafio do COR, né? É o uso da inteligência artificial na previsibilidade de eventos de chuva forte, né? Então, isso. É uma excelente aplicabilidade que o COR está fazendo também, usando a inteligência artificial para poder fazer a previsão, né, de eventos chuvosos extremos, né? Então, é exatamente isso. Tem até uma pergunta aqui da Carol Lima, da Geografia da UERJ, que ela bota o seguinte: como nós graduamos das geociências, podemos somar esforços para colaborar na prevenção de desastres. Há espaço para isso? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho da questão da integração com a academia. Como vocês veem isso, né, dentro da gestão de vocês, a integração junto com a academia? Bacana. Aqui no estado, a gente tem um contato bem próximo
com a Universidade Federal, que tem lá instituído o Centro de Pesquisa em Desastres. Então, essa é a primeira, assim, que eu vejo, né, a primeira porta de entrada bacana para a gente se aproximar da universidade, né? A maioria das universidades nos Estados Unidos tem um centro de pesquisa em desastres e tem muita produção advinda desse centro, né? A gente conhece alguns centros no Brasil, né, que tem muita importância, né? Produziu muito com relação a isso. Aqui no estado, a gente tem o costume de embarcar em qualquer ideia que chega da universidade, né? Se chega um aluno com algum projeto, dizendo que tem uma ideia e tem intenção de fazer isso, a gente embarca. Recentes projetos, né? Teve uma conversa recente, né, dos alunos que estavam querendo fazer alguma coisa relacionada ao sistema de alerta, e era uma iniciativa, assim, para começar a pensar, que eu achei fenomenal. De qualquer forma, assim, a gente não sabe se isso no futuro vai se transformar em uma aplicação que a gente realmente vai utilizar. Mas eu acho que a gente tem que investir, né, colocar um pouco de energia e esperança nesse tipo de atividade, porque no futuro pode ser que esse engajamento acadêmico traga bons frutos para a gente. Aqui no estado, o Centro de Pesquisa de Desastres, ele tem uma parceria bacana com a gente, mas a gente mesmo ainda não conseguiu se estruturar em termos de desenvolvimento de pesquisa, vamos dizer assim. Mas o papel que a gente faz hoje é abrir as portas para qualquer iniciativa que venha das universidades, para a gente incentivar, para a gente participar, para a gente poder fazer esse intercâmbio e quem sabe, né, a gente conseguir implementar alguma coisa e aderir em alguma coisa para a gente. Mas, por enquanto, o nosso papel não colocamos freio em nenhum tipo de iniciativa que chega aqui para a gente. No caso dessa pergunta, né, em relação à geociência, a Cris está aqui e eu acho bacana dizer, porque a Cris roda o estado inteirinho, roda o estado todo. Então, esse apoio, né, para esse tipo de avaliações, para esse tipo de estudos, assim, é fenomenal. Tem campo muito aberto para esse tipo de parceria aqui com a gente. Não tem, assim, estamos de portas abertas, aguardando, inclusive, essa iniciativa. Raquel, então, a gente, quando entrou em 2018, a primeira coisa, fez um workshop tentando trazer várias faculdades, várias pessoas ligadas à área de meteorologia, à área de clima, para se discutir o que a gente podia melhorar. A gente tinha algumas metas dentro do centro de operações que poderiam melhorar a operação. Então, a gente olha com o olhar de operação, de o que pode melhorar, e a área científica, ela tenta pensar isso e trazer para a gente. A gente, ao longo do caminho, a gente foi conversando com algumas faculdades, a gente agora criou uma área de pesquisa e desenvolvimento, em que está trazendo a faculdade para junto. Então, a gente entende que um ecossistema que vai dar certo é pensar em ferramentas, sensores, pensar nas faculdades junto do governo, porque ali tem mentorias, você tem pessoas que têm 30, 40 anos, que conhecem a cidade como ninguém, e você tem, do outro lado, cientistas e teses que podem ajudar a esse juntamento, e você tem, além disso, a capacidade de trazer empresas privadas que possam fazer parte desse ecossistema. Então, com isso tudo, e a gente está trabalhando muito com os fomentadores, BNDES, BID, que podem trazer o orçamento para que esse ecossistema funcione. Então, a gente está apostando muito nisso, em pesquisa e desenvolvimento, junto com as faculdades. A gente entende que tem muitas pessoas surgindo com visões muito boas, com visões novas, e que eles podem, junto com a mentoria de quem tem experiência, se juntar e fazer um produto ou um serviço que seja muito melhor. Então, a gente aposta muito nisso, em pesquisa e desenvolvimento.
Bacana, deixa eu só complementar, que eu posso até ser injusto, né? Assim, acabei falando sobre essas iniciativas, mas a gente tem aqui algumas organizações no estado, por exemplo, o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, né? O trabalho deles é de pesquisa e extensão, e eles que cuidam da parte de previsão meteorológica aqui do estado, né? A gente tem a Agência Estadual de Recursos Hídricos, que trabalha pesado em pesquisa. Também a gente tem o Instituto João dos Santos Neves, que é uma outra organização. Então, a gente acabou olhando muito... Eu fiz essa análise olhando muito para fora, né? Esqueci de olhar um pouco para dentro, que esses grupos, assim, fazem um trabalho de pesquisa muito bacana, muito relevante também. E é óbvio que, como defesa civil, né, é um trabalho de integração, é um trabalho de articulação, a gente pode até não desenvolver, né, mas a gente cuida de unir, integrar essas pessoas para poder trazer soluções bacanas para a gente aqui para o Estado. Então, tem que destacar essas duas vertentes, né? Tem o externo, do governo, né? Tem as universidades, tem a academia, mas também tem grupos de pesquisa muito fortes aqui dentro que conseguem fazer esse trabalho bacana. A gente ainda teve essa coisa que a NASA vem junto e ela é um apoio muito grande para o que a gente tem feito de pesquisa, e a gente manda muita informação para eles que vem dando resultado, vem dando algumas soluções para a gente. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem que a gente fazer muito workshop, conversar muito. As faculdades, elas têm que... eu sempre vi a faculdade, às vezes, um pouco isolada do mundo real. Então, o Centro de Operações quer trazer isso, de poder trazer que as faculdades possam estar junto. Elas são fundamentais para esse desenvolvimento. E, às vezes, tem algum gap aí em que a gente não consegue fazer com que isso se junte. Então, a nossa ideia é aproximar isso mesmo. Não, verdade. E uma coisa muito, muito importante, né, dessa integração da universidade, né, até a questão privada também, mas principalmente a universidade, eles conseguem parar e estudar aquele determinado assunto. Muitas vezes a gente na operação a gente não consegue, né? Com certeza. Eu falo como técnica, e a gente fica no meio de tantas demandas e a gente não consegue se aprofundar em um determinado assunto para pensar numa nova solução e o que a universidade pode trazer para a gente como melhoria na gestão do risco, né? Então, eu acho que isso acontece no mundo inteiro, é assim que funciona. Sim. Todos os lugares a faculdade está próxima do governo, está próxima das empresas privadas para pensar as cidades. Então, eu acho que isso tem que acontecer. Cada vez mais, né? Eu acho isso muito produtivo e enriquecedor para a gestão, né, das nossas cidades, né? Então, só para a gente caminhar para o final do nosso bate-papo, senão a gente vai ficar falando até eternamente, né? É muito bom a gente parar e ter essa discussão técnica. Tem uma última pergunta, que é do Marcelo Vairão. Gostaria de saber do colega do Espírito Santo algumas lições aprendidas que fizeram com que os planos operacionais deles evoluíssem. O que o senhor pode trazer, Major, de lições aprendidas de todo esse tempo que o senhor está à frente da coordenadoria, lições aprendidas dos seus planos operacionais? Uma das lições aprendidas são fato aqui para a gente, que às vezes algumas coisas só se desenvolvem com a comoção do desastre. Então, toda vez que acontece alguma coisa que é muito relevante aqui para a gente, que é muito... Tem até um estudioso que fala isso, né, que os desastres são uma oportunidade de mudança. Então, essa é uma lição aprendida para a gente, que toda vez que acontece alguma coisa que é muito relevante, esse é o momento da gente implementar mudanças. Porque é nessa hora que a gente tem o apoio fruto da comoção. Então, governo, população, todo mundo se lembra da tragédia um pouco, porque tem um tanto de imediatismo na gente que não deixa a gente pensar muito em se preparar para algumas coisas se a gente não tem aquela memória trágica do que aconteceu. Então, eu digo até de 2013 para cá, que a gente teve esse grande evento, umas chuvas fortes que atacaram basicamente o estado todo.
essa foi uma oportunidade da gente se reinventar e se preparar. Esse centro que vai ser inaugurado no ano que vem, ele é fruto do que a gente aprendeu em 2013. Questões sobre articulação, conversas entre vários setores do próprio Estado que não conversavam. Então, com o passar do tempo, esse evento disse para a gente, olha, não dá para a gente ficar sem conversar, não dá para a gente brigar, não dá para a gente juntar esforços, não dá para fazer isso, porque a população sofre e isso é uma coisa muito pequena, né? Então, a gente está implementando esse centro, está implementando o sistema alerta. O Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil foi uma construção muito bacana, porque 2 vezes por ano a gente reúne todos que participam do plano, e são várias agências do governo federal, do governo estadual. A gente traz, conversa, e eles dizem, agora eu posso fazer isso, eu estou atualizando. Então, eu acho que esse ponto que a gente passou, de não conseguir conversar, para esse ponto de integração, acho que foi uma das maiores lições que a gente passou, e que isso só foi possível com a comoção do desastre. Eu acredito muito nisso, porque essa comoção, ela é uma coisa que empurra a gente. É uma pena ser assim, mas a gente conseguiu, depois de 2013, implementar muitas ações. A nossa Defesa Civil, apesar de eu acreditar que a gente pode alcançar um papel de destaque muito relevante no cenário nacional, no cenário internacional, a gente ainda é tímido por conta da estrutura, que é pequena, enfim, e outras limitações que a gente tem, mas eu acho que a gente caminha fortemente. A palavra integração é uma palavra forte para a gente, porque mesmo que a gente não tenha determinado recurso, a gente sabe quem tem e a gente sabe como conseguir esse apoio. Então, isso tudo, esse espírito, né, essa vontade, está contaminando, ou já vem contagiando o Estado por algum tempo, e a gente fica muito à vontade para trabalhar dessa maneira aqui. Se eu pudesse falar um grande avanço, um grande ponto assim, para a gente, eu acredito que é esse. Isso se reflete nos nossos planos, porque os nossos planos já contam com essa integração e tem adesão das pessoas que participam do plano. Acho que eu dou destaque para essa, teriam mais algumas, mas eu dou um destaque forte para essa. Verdade, verdade. Muitas ações no nosso país foram implementadas após os grandes desastres, né? Sim. Então, grandes órgãos, grandes centros que nós temos hoje foram depois dos desastres, mas a comoção, como o senhor mesmo disse, né? Sim. Mas, historicamente, é assim. Mas, gente, eu queria imensamente agradecer a participação de vocês. A gente tinha outras perguntas, mas se deixar a gente vai ficar falando aqui até sobre esse papo bom aí por um bom tempo, mas quero agradecer muito a disponibilidade, a palestra de vocês, as informações enriquecedoras que vocês trouxeram para a gente conhecer como é que esses diferentes órgãos estão se preparando para esse próximo plano verão, e eu acho que ficou bem salientado aqui como a informação, a comunicação é um dos pontos centrais para que o plano de gestão de risco, né, o plano verão, possa ser realmente implementado com sucesso. Então, que a gente possa continuar trabalhando nisso, nossos diferentes órgãos, nas diferentes gestões, mas poder realmente atingir aquele setor final, que é a população, e realmente salvaguardar vidas, que eu acho que é o nosso objetivo final do nosso trabalho, né? Então, muito obrigada, Major Silvani, muito obrigado, Cardman, pela que vocês trouxeram aqui e enriquecendo aqui a nossa live da BGE, tá bom? Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço o convite, me senti muito honrado, foi uma conversa, assim, muito agradável, a gente ficaria por horas, de alto nível, as perguntas muito boas. Quero parabenizar o Cardman pela apresentação, pelo trabalho que está sendo realizado, pela exposição que foi feita aqui. Raquel, parabéns pela mediação. Cris, nossa apresentação. Marcela, pela abertura, e todos que participaram aqui desse evento. Deveríamos ter vários eventos como esse, né? Porque o assunto de defesa civil, prevenção de desastre, tinha que ser como aquela música que pega e fica na cabeça o tempo inteiro, né? Tinha que ser dessa forma também para a gente estar sempre pensando nesse assunto. Uma boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, obrigado aí, Raquel, a Cris,
à BGE pelo convite, ao Major Silvani pela grande explanação dele e pelo debate. Acho que é muito importante que os estados e os municípios se falem, porque isso traz um conhecimento e pode salvar vidas. Às vezes, algo que aconteceu em um determinado lugar, ele é fundamental para outro. Então, acho que esses debates têm que acontecer, tem que ter um fórum nacional, tem que ter fórum estadual, e isso tem que ser... acho que isso tem que ser impulsionado. Não sou da Defesa Civil, mas eu trabalho diretamente com o pessoal da Defesa Civil, e a Defesa Civil aqui tem um Coronel Souza Filho, que é uma pessoa super agitada, uma pessoa aí que vem trabalhando com a gente, e é fundamental, a Defesa Civil é fundamental para esse plano todo. A gente lá no Centro de Operações, a gente só faz essa integração operacional, tenta fazer com que isso funcione, mas é fundamental todo esse conhecimento que os bombeiros, a Defesa Civil possuem. Então, eu quero agradecer muito e estar à disposição. O Centro de Operações está à disposição de todos para conhecer o que a gente tem feito e o que precisar, estamos aí. Muito obrigado a todos, boa noite. Cadema, eu acho que você fechou com o que a gente está buscando mesmo, que foi trazer para todo mundo nessa mesa redonda a importância dessa interação institucional, né? Eu acho que um órgão não consegue trabalhar sozinho, um técnico também só de uma especialidade também não consegue fazer um atendimento ideal. Só quando a gente junta essas forças, a gente realmente consegue, né, fazer um bom atendimento à população, e é isso que a gente está querendo melhorar a cada dia no nosso trabalho, no nosso serviço, né? Além de agradecer a vocês e as instituições que vocês representam, eu gostaria de ressaltar o quanto foi importante e dinâmica a mediação da Raquel. Então, Raquel, obrigada por nos proporcionar esse momento. Além disso, eu queria agradecer a todos os participantes que movimentaram aqui o chat enquanto vocês estavam apresentando, estavam discutindo, e eu acho bacana a gente citar algumas instituições que estavam aqui presentes, né, nessa live. Então, falando um pouco, listando, né, a PUC Minas Gerais, o mestrado da PUC Rio, a Stacraft Energias Renováveis, a Geologia da UFES, a Geografia da UERJ, a Engenharia Civil da Universidade Veiga de Almeida, Compidec, que são as Defesas Civis Municipais, né, de Cachoeiro de Itapemirim, Muqui e Mantenópolis, aqui do Espírito Santo, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a Fundação GeoRio, os radioamadores do Espírito Santo e a Defesa Civil do Espírito Santo. Então, faço o meu agradecimento pela participação de vocês aqui nesse bate-papo, né? Nem todas as perguntas foram respondidas, gente, tinham várias outras perguntas, só que também a gente sabe que tem tempo, é o final do dia, né? Então, eu faço o convite para todos que continuem seguindo as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o canal do YouTube mesmo da BGE, do Núcleo Rio Espírito Santo, que a gente sempre está com essa ligação muito próxima com as instituições, e a gente pode fazer esse contato entre vocês e responder as dúvidas que vocês tenham também. E só um último agradecimento é que nós não conseguiríamos fazer esse evento, esse momento online, se não fosse o empenho dos participantes dessa nova gestão, né, do Núcleo Rio Espírito Santo. Eu gostaria de citar o nome das pessoas que participaram e se empenharam para a gente realizar esse momento aqui. Então, agradeço ao Tiago Dutra, a Aline Pimentel, ao Altair Carrasco, a Caroline Dutra, a Analice Ramos, a Giovana Cunha, o Nelson Meirim e a Raquel Fonseca, que fez a nossa mediação aqui. Gente, muito obrigada.
uma boa noite para todos. E eu acho que a gente já pode fazer um encerramento aqui da nossa mesa redonda. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.